Boa noite a todas e todos. Estamos dando início a mais um encontro do ciclo de debates Periferias Urbanas, um evento organizado pelo Travessias, grupo de pesquisas urbanas, que é vinculado ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. E hoje esse ciclo também faz parte da programação do projeto de quarentena com o INSIS, que tem reunido uma série de atividades do nosso instituto durante esse período de pandemia. E hoje a gente tem o prazer de receber nessa sala virtual a antropóloga Carli Machado, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A Carli tem graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Psicossociologia das Comunidades e Ecologia Social também pela UFRJ, e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. A Carli também coordena, junto com a professora Patrícia Birman, o grupo de pesquisa Distúrbio, Dispositivos, Tramas Urbanas, Ordens e Resistências, e é pesquisadora do Observatório Fluminense, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A gente agradece muito, desde já, a Carli, por ter aceito o nosso convite para conversar com a gente nessa noite. Muito obrigada, Carli, por estar aqui. E a gente vai começar, a sequência dos trabalhos. A gente vai começar com a apresentação da Carli, na sequência a gente vai abrir para o debate, e aí a gente faz um momento de debate, vocês podem se inscrever ali no chat, para fazer perguntas, comentários, usando o microfone, ou então deixar a sua pergunta por escrito, e aí a gente lê para ela. Também a gente vai colocar ali no chat um link com a lista de presença. É muito importante para os alunos da disciplina Tópicos Especiais que eles assinem essa lista de presença. Os demais, se quiserem assinar, a gente fica com o registro do e-mail e depois pode dar informações sobre as próximas atividades do Travessias. Então, com isso, a gente começa e passa a palavra para a Carli. Contigo. Gente, boa noite. Estar aqui é um prazer enorme, já tem um tempo que eu converso com Mariana e falo que da nossa vontade de estar junta em Uberlândia, E agora a gente está junto aqui. E é um prazer estar aqui com Cláudia, também companheira de formação no PPCIS UERJ, companheira de trajetória, de inquietações dos estudos de religião. Ou seja, é um encontro duplamente qualificado e afetuoso. Muito obrigada. Meu objetivo aqui hoje vai ser que a gente possa conversar um pouco sobre um projeto mais recente que eu tenho desenvolvido. Eu falo disso há algum tempo, mas tenho me dedicado mais intensamente à pesquisa sobre o tema nos últimos anos, que é uma discussão sobre comunidades terapêuticas. Então, eu vou explicar um pouquinho a temática, mas vou começar conversando um pouco sobre estratégias metodológicas, como é que a gente chega nesse tema, enfim, vou fazer um início mais calmo. Eu vou ler, vou alternar a leitura com comentários, e, enfim, essa apresentação é a primeira apresentação que eu faço com alguns dados empíricos, da pesquisa de campo sobre esse tema. Então, vai ser um momento também muito importante para ouvir o feedback de vocês, E queria também parabenizar pelo ciclo, esqueci de falar isso. Vocês organizaram um evento que espalhou brilho nos olhos de todo mundo, Vocês reuniram um time incrível para conversar aqui sobre periferias urbanas com travessias. Bom, vamos lá. Então, o título que eu dei a essa apresentação é Danos, Sofrimentos, Acolhimento e Recuperação. Comunidades terapêuticas e as tramas do religioso e do secular nas periferias urbanas do Rio de Janeiro. Bom, os estudos urbanos apresentam desde seu surgimento desafios metodológicos para a antropologia. De sua origem mítica, a partir dos estudos sobre aldeias e tribos, a antropologia precisou, ao longo do tempo, retomar o debate sobre como pensar metodologias de pesquisa para as cidades, que seriam, a princípio, contextos mais amplos do que as aldeias e mais complexos. Como bem discutiu Magnani, ao pensar a antropologia urbana, mesmo a pesquisa antropológica em tribos
eram pesquisas em escalas, por vezes, muito ampliadas. Se o imaginário produzido pela própria escrita antropológica era o de que as pesquisas em aldeias se davam junto a territórios e populações pequenos, essa realidade não se sustentava. Alguns grupos estudados pelos clássicos da antropologia eram maiores do que muitas cidades que existem hoje. Os Nuer, por exemplo, são apresentados por Evans Pritchard como mais de 200 mil almas. As escolas de antropologia urbana surgiram, assim, enfrentando o desafio desse debate metodológico. As escolas de Manchester e Chicago fizeram contribuições valiosas na construção desse campo em termos metodológicos. As ênfases dessas duas escolas recaem na construção de abordagens relacionais, situadas, circunscritas, e que fossem apresentadas assim também na escrita antropológica. O que representava, então, outro desafio. A tradição de fazer muitas generalizações, a maioria delas sem definições claras e contextuais de espaço e tempo. Uma abordagem situada exige uma escrita também situada. Algumas reflexões no campo da antropologia urbana enfrentaram o desafio de delimitar uma relação entre território e população. Assim surgiram ideias como a de região, por exemplo, a ideia de região moral, de Robert Park, um dos clássicos da antropologia urbana. Magnani, um dos antropólogos centrais na consolidação da antropologia urbana brasileira, fez exercícios muito interessantes nessa direção do debate acerca dos recortes metodológicos por território e população. Ele fala em pedaços da cidade, manchas, circuitos, trajetos. João Bill, que é um pesquisador brasileiro que atua em Princeton, pensando o campo da saúde e do sofrimento, formulou uma ideia que é a ideia de zonas de abandono social. Zonas de abandono social na cidade. Eu vou voltar a essa ideia de zonas, vou falar mais sobre essa discussão do João Bill e vou aderir, do meu jeito, a essa formulação. Quanto aos estudos de religião, sua tradição também é de formulação de estudos de grupos bastante homogêneos. Ou pensa-se sobre religiões dos povos, nos estudos mais clássicos, ou a partir de instituições religiosas, assumindo-se essas instituições como grupos homogêneos, nomeadas de comunidades religiosas. O cruzamento do tema da religião com o tema da cidade coloca, então, o desafio também do estudo de sujeito em situações não necessariamente religiosas. Ou seja, indivíduos que estão não em ritos religiosos, mas em situações do cotidiano das cidades, da vida urbana, nos quais o religioso se torna um dos aspectos em relação de uma trama complexa, o que nos exige uma análise mais fina de processos. Nossos estudos sobre centros de recuperação para pessoas que fazem uso problemático de drogas nos inspira a pensar esse fenômeno exatamente a partir da fronteira entre práticas religiosas e problemas urbanos, especificamente das periferias urbanas. Falo dessa nossa pesquisa porque hoje somos realmente uma equipe, formada por mim e mais 5 pesquisadores. 3 estudantes de graduação, Aleixia, Beatriz e Frederico. Uma mestre formada pelo nosso programa de pós da Rural, Jamile Bezerra. Uma doutoranda da UERJ, mestre também pela Rural, que é a Nilda Mara Torres. Todas elas e o Fred são ou foram meus orientandos. Como consegui um pequeno recurso para essa pesquisa, juntei uma turma boa de trabalho e interessada no tema. Retomando o assunto, então. A vida nas periferias urbanas é constituída por práticas e lugares que nem todo mundo conhece e por onde nem todo mundo circula. Os centros de recuperação ou casas de recuperação e habilitação para pessoas que fazem uso problemático de drogas são espaços muitas vezes falados, mas por vezes pouco conhecidos. Há alguns anos, particularmente desde 2011, quando esses espaços passaram a ter vagas financiadas pelo governo federal, as então chamadas comunidades terapêuticas, que foi a categoria utilizada no processo de formalização desses centros de recuperação junto às políticas públicas, então as comunidades terapêuticas começaram a ser abordadas como um problema público para alguns campos de práticas políticas e profissionais. O centro do debate dizia respeito a 2 aspectos que partem do caráter
religioso desses espaços e, particularmente, de seu perfil evangélico. A sensibilidade do tema é em relação à laicidade do Estado. Primeiro, pelo financiamento público de práticas de cuidado religiosas. E segundo, a própria qualidade do serviço ofertado enquanto, entre aspas, tratamento religioso para o problema das drogas. As comunidades terapêuticas, é assim então que eu vou chamar esses centros de recuperação daqui em diante, são espaços de acolhimento de pessoas. O termo acolhimento é central nos editais do governo federal para financiamento de vagas nessas unidades. Pede-se também um projeto terapêutico a essas instituições que assim sintetizam o que elas fazem. Mas a função do acolhimento é o serviço essencial demandado a esses locais. Desviamos, assim, do tão discutido tema do tratamento religioso e nos perguntamos quais seriam os problemas que fazem as pessoas chegarem a esses espaços precisando de acolhimento. Então, a nossa preocupação neste momento não é o tema do tratamento religioso. O tema do acolhimento e dos problemas que fazem as pessoas chegarem a esses espaços, então, passou a ser o nosso principal interesse. Diversos estudos nos davam pistas de que há uma circulação na cidade dos seus excedentes, daqueles que não cabem na vida urbana, dos sujeitos que se inscrevem na cidade por sua circulação, nas fronteiras do sofrimento, do abandono, da violência e até mesmo da liberdade que isso implica. Vocês certamente ouviram sobre isso, né, na apresentação da Adriana Fernandes, que é uma das minhas interlocutoras e inspiração nesse trabalho. Também aqui, também referindo aos trabalhos de Daniele Rui, da Unicamp, também aos trabalhos de Fábio Malarte, Fábio Araújo. Então, estamos aqui pensando essa ideia dos excedentes urbanos. Se as drogas fazem parte desse circuito, sabemos também que ela não define todos os termos dessa circulação. Os excedentes urbanos circulam por cadeias, delegacias, abrigos, ruas e pelas comunidades terapêuticas. Cada momento de parada delimita uma relação espaço-temporal sobre onde ficar e por quanto tempo. Além disso, esses processos são marcados por contextos expulsivos que não permitem aos sujeitos ficar, morar. Aquilo que os prende do lado de fora. Não apenas locais ou instituições que impõem a obrigatoriedade de permanecer dentro, como prisões, mas situações e processos que impedem a entrada, não permitem ficar dentro, ficar situados, como nas experiências do exílio, do refúgio e do desterro. Dino viveu anos consumindo diferentes tipos de drogas. Mas o que ele descreve como uma espécie de overdose foi um marco de sua transição para a internação, aliado ao nascimento de sua filha. Não dava para ele ficar em casa naquele estado, tendo aquela vida e com uma filha pequena para criar. A filha não podia crescer vendo aquilo. E para tratar daquilo, um tio disse que conhecia um pastor com quem Dino devia conversar. E foi assim que Dino conheceu um pastor que fez uma pregação para ele sobre o Código Penal brasileiro. E aí disse Dino, ele me contou a história dele e meu telefone não parava de tocar. Foi quando ele pegou o Código Penal e falou assim, lê esse artigo aí. Ele abriu um artigo lá com muita propriedade, né? Conhecedor tanto da Bíblia quanto do Código Penal brasileiro. Nesse artigo que ele me mandou ler, estava escrito que quem fabrica, transporta, trafica ou simplesmente facilita está enquadrado no mesmo artigo, né? Aí ele falou para mim, com muito dinheiro que teu pai investir, com muito conhecimento que vocês tiverem, você pega de 8 a 10 anos de prisão, como você é réu primário. Teu pai pagando uma fiança e tal. Você vai ficar lá 6 meses, a 2 anos, dependendo do juiz, dependendo do lugar que você for. Você não vai fugir da reclusão, mesmo sendo réu primário. Se te pegam porque você vai ser enquadrado em formação de quadrilha, facilitação para o tráfico de drogas, enfim. Aí eu falei, caramba, a ficha caiu, né? De fato, eu não traficava, mas eu emprestava minha moto, eu emprestava dinheiro, e a gente tinha uma patota muito grande. A gente comprava uma quantidade muito grande, a gente juntava e comprava uma quantidade muito grande e acabava vendendo para alguém. A gente ia em festa com uma quantidade muito grande, a gente não ia com a intenção de vender, mas as pessoas sabiam que a gente tinha bastante, vinham pedir, então a gente vendia. Ia dar zebra, né? Ia dar zebra. Ia dar ruim, como dizem. Então eu resolvi aceitar a ajuda dele. Bom, além de não poder ficar daquele jeito em casa, com uma filha pequena, o pastor mostrou ao Dino que vivendo daquele jeito ele ia acabar sendo obrigado a viver em outro lugar, a cadeia.
O fato das comunidades terapêuticas terem todo tipo de gente é geralmente o que as torna alvo de críticas pela indefinição de suas práticas e de seu perfil. Mas esse suposto problema é para nós uma pergunta. O que tem nesse espaço que o torna distinto para tanto destino de tanto tipo diferente de gente? Que trajeto de subjetividades urbanas periféricas é esse que conduz pessoas com problemas tão diferentes para esse mesmo lugar e que vem confirmando sua existência como uma realidade no Brasil há mais de 50 anos? O aspecto religioso dessas práticas, para além de ser o que as define, é também o que indetermina o perfil de tais iniciativas. Essas casas não surgiram como serviços de saúde, mas como espaços religiosos de acolhimento a todo tipo de gente. Mesmo com foco nos drogados, podemos inferir que esse público-alvo, aparentemente específico, delimitava um conjunto mais alargado de situações. Sob a égide do drogado, estavam aqueles que enfrentavam problemas que lhes prendia do lado de fora de suas casas, de suas vizinhanças, de suas famílias, de suas amizades, às vezes por mais tempo, por menos tempo, ou para sempre. Silvio conta sua história a partir de um dilema familiar, um casamento conflituoso, a destituição do contato com sua filha e o agravamento de seu problema com a bebida. Morou na rua 4 anos. Comecei com a cachaça, diz ele. Se eu bebia 1, 2, 3 garrafas de buchudinha por dia, ficava bêbado, aí virei mendigo. Virei praça mesmo. Comecei a morar na rua, fiquei desesperado. Ficava por ali mesmo, dormia ali, nas praças. Nesse tempo, Silvio passou por abrigos. Fiquei em abrigos por aqui. Mas você ficava 5 dias preso lá dentro. Mas depois de 5 dias, você podia sair na rua. E aí era a mesma coisa que nada. Podia entrar até 22 horas. Não adiantava nada, porque tu saía, bebia e voltava para dormir. Eu entrei nesse abrigo 2 vezes. Quando eu estava lá, era tranquilo, porque eu tinha um lugar para me alimentar e dormir. Eles me amavam. Como eu era pedreiro, meu apelido lá era Faz Tudo, porque eu fazia isso, fazia aquilo, pintava, fazia tudo. Eles me amavam muito. Mas dava aquele tempo, aí você tinha que ir para a rua de novo. Aí tinha que esperar mais 90 dias para tu retornar. Aí lá tu já virou alcoólatra de novo, né? Tu já bebeu de novo, entendeu? Silvio internou-se em 2 centros de recuperação religiosos. No segundo ficou 11 meses. Foi internado depois de bater na porta da igreja, onde eu fiz a entrevista com ele, e por ele ser acolhido e levado para a internação. E aí ele diz, me internaram lá no projeto, né? Eu fiquei 11 meses. Lá eu aprendi a ser um homem de honra, amar o próximo como a si mesmo. Porque lá, vou ser franco, centro de recuperação não recupera ninguém. Quem falar para mim que centro de recuperação recupera alguém é mentira. Não recupera ninguém. Lá tu fica afastado. Fica afastado das drogas, do álcool, da cocaína, da maconha. Tu só fica afastado. Pode ver que o muro é baixinho. Se quiser ir embora, tu vai. Lá não recupera ninguém. Recupera é aqui fora. A faculdade é aqui fora. Porque aí você tá com dinheiro e diz, eu não vou beber. Eu não vou fumar cigarro. Eu não vou cheirar cocaína. Eu não vou fumar maconha. Tua faculdade é aqui fora. As comunidades terapêuticas são descritas por Silvio como espaços onde as pessoas ficam afastadas dos problemas, mantidas longe dos territórios que lhe apresentam risco. No caso de Dino, o perigo era a criminalização das suas práticas de lazer, que incluíam venda de pequenas quantidades de cocaína em festas. No caso de Silvio, o risco era a vida na rua, a morte na rua, o acesso à cachaça, à buchudinha, fácil de conseguir na rua. O abrigo, para o Silvio, dava liberdade demais. Ele podia sair, entrar e voltar. Ao mesmo tempo, lhe dava limites de tempo. Eram poucos dias lá dentro e tinha que sair. Não podia ficar. Não poder ficar é um acesso que leva à rota das comunidades terapêuticas, onde o tempo de estadia é mais amplo, ou melhor dizendo, mais indefinido. Na comunidade terapêutica onde Silvio ficou, o máximo era de 9 meses, mas ele ficou 11. Já Alexandre nos disse que ficou nas comunidades terapêuticas 9 anos. Mas a gente tem que ouvir um pouco mais da sua história para entender esse tempo. Alexandre narra sua experiência anterior à internação como o período em que esteve preso nas drogas. Antes da internação, diz que havia chegado ao fundo do poço e estava em estado de calamidade. Mas um evento do campo da violência marca de forma mais definitiva o tempo da sua internação.
Diz Alexandra, eu fiquei 17 anos preso nas drogas. Fiquei preso realmente nas drogas. Tudo começou de lá. Daqui a pouco, quando eu vi, eu estava no fundo do poço. Aí teve um dia que eu fiz a merda grande, né? E assim, na época não era milícia, né? Hoje é milícia, mas antigamente era P2. Dizia que eram os quebra, as pessoas que matavam, os caras que matavam. Aí esses caras estavam atrás de mim, aí eu pulei o muro, atrás da casa no lote. Depois eu voltei e pedi pro meu irmão, cara, me leva pro centro de recuperação que eu quero ajuda. Mas eu não queria ajuda, eu queria era sair daquele problema. Eu entrei na casa e já estava sofrendo assim alguns transtornos. Tinha um primo meu que ele tinha morrido, eu andava sempre com ele, e ele tomou 10 tiros. Tomou 9 tiros nas costas e um na perna, ali fora na praça. E aí eu, quando vim embora, aí mataram ele, entendeu? Então, eu já estava andando assim, desconfiado de tudo. Aí eu me drogava, eu já ficava meio assim, descompensado, ficava muito nervoso. E assim pensava até em pegar uma arma para cobrar, para ir atrás de quem fez, porque eles fazem aqui, né? E eles andam assim, normalmente. Assim, depois já começou a acontecer essas coisas comigo, a minha mente começou a ficar muito transtornada, por isso eu pedi ajuda. Alexandre esteve preso nas drogas, não podia ficar na sua vizinhança, no seu bairro, ele já estava no radar dos atores da violência, do tráfico e da polícia. A morte passava ao seu lado, muito perto, já que os tiros já tinham até atingido seu primo. E aí ele diz, porque quando eu cheguei ali no centro de recuperação, eu cheguei em 2011 e hoje já é 2020, né? Hoje eu tô lá ainda. Hoje eu tô lá como coordenador da casa de recuperação, entendeu? Então isso aí, para mim, independentemente dos 17 anos que eu fiquei preso nas drogas, Deus me poupou minha vida. Então eu sou muito grata a Deus. Hoje eu tenho uma religião, né? Como lá é uma casa evangélica, e aí depois de 2 meses que eu fui, foi porque no começo eu sentia muita abstinência, vontade de usar droga, vomitava, saía furúnculo no meu corpo, um montão de coisa que acontecia lá. E eu ficava insatisfeito, né? Eu me sentia preso lá. Então, nos 2 primeiros meses foi dificílimo. Mas como era aqui perto, aí eu concordei. E assim, aí depois eu fui ficando, e aí no final da minha recuperação, que eu não queria ficar, aí eu até gostei, eu fui ficando. Mas aí tem a questão é que eu não fiquei 9 anos lá dentro. Quando eu fiquei 4 anos, aí eu comecei a namorar, aí eu noivei, aí eu tive que sair para trabalhar, porque a casa de recuperação ela não tinha recurso do governo, de ninguém, da prefeitura, de nada. Aí eu fiquei 1 ano e pouco trabalhando, depois eu voltei de novo para lá, porque o coordenador da casa me chamou por eu não ter recaído, e porque ele sofreu um AVC e precisava de pessoas lá comprometidas. E ele viu isso em mim. Aí eu voltei para trabalhar. Aí eu estou mais esse tempo lá de novo. Faz 9 anos agora. Mas não 9 no todo lá dentro, entendeu? Eu fiquei 1 ano e pouco trabalhando, mais alguns meses aqui fora. Vamos dizer que 2 anos aqui fora, entendeu? Bem, Alexandre ficou preso demais nas drogas, livre demais nas ruas quando corria riscos. E depois sentiu-se preso na comunidade terapêutica. Mas com o tempo, resolveu ficar, e foi ficando. Morou na comunidade terapêutica, encontrou uma noiva na comunidade terapêutica, casou, mudou, trabalhou fora, voltou para trabalhar dentro, e assim se passaram 9 anos. Espaços e tempos onde se pode parar, quando não se pode ficar onde se quer, e não se pode habitar a casa, a vizinhança, o território que lhe é próprio, podem ser pensados como espaços de exílio, de refúgio. A ideia de refugiados urbanos não é uma novidade. Ela já tem sido usada para pensar os excedentes da cidade, os que ficam nas cracolândias, nas ruas, nos abrigos, como no último artigo de Raquel Carriconde. Gostaríamos de nos somar a essa reflexão, pensando sobre as comunidades terapêuticas como zonas de exílio, zonas de refúgio, inscrições religiosas nos circuitos urbanos produzidos pelos dispositivos da violência. A inspiração dessa reflexão parte da análise de João Biel sobre zonas de abandono social. Vou retomar aqui a descrição de Biel nessa discussão. Vita era o nome do espaço pesquisado por João. Catarina, a pessoa com quem ele desenvolveu a sua pesquisa. E aqui eu cito. Vita foi fundado em 87 por Zé das Drogas, que havia sido um menino de rua e traficante de drogas. Depois de converter-se, Zé teve uma visão em que o Espírito Santo mandou abrir uma instituição onde pessoas como ele podiam encontrar Deus e regenerar-se. Zé e seus amigos da Assembleia de Deus ocuparam um terreno nos arredores de Porto Alegre e lá fundaram um centro de reabilitação para viciados e alcoólatras. Logo, a missão de Vita se expandiu. Um número cada vez maior de pessoas, doentes mentais, deficientes físicos, pacientes com AIDS e pessoas que cometeram pequenos delitos, jovens e idosos, todos foram sendo abandonados ali por seus parentes, vizinhos, hospitais e pela polícia.
A equipe do Vita abriu, então, uma enfermaria onde os abandonados da vida social, como Catarina, esperavam a morte. Continua João. Cerca de 50 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. 25 milhões são considerados indigentes. À primeira vista, Vita parecia ser um microcosmo dessa miséria, mas não só. Uma parte de seus residentes vinham de famílias de classe trabalhadora e da classe média, eles mesmo tendo sido operários que sustentavam suas próprias famílias. Alguns haviam vivido em instituições públicas, das quais foram jogados na rua ou transferidos diretamente para o Vita. Por meio de seu engajamento com profissionais de saúde e militantes de direitos humanos, aprendi que Vita, apesar de aparentar ser uma terra de ninguém, não era uma exceção, mas um fato social total. Há mais de 200 instituições como Vita só em Porto Alegre. A maioria delas são eufemisticamente chamadas de casas geriátricas e operam clandestinamente. Essas instituições hospedam abandonados de todas as idades em troca da aposentadoria ou auxílio invalidez. Um razoável número também recebe verbas do Estado e de organizações filantrópicas. Zonas de abandono são, de fato, simbióticas com domicílios e serviços públicos em transição. João Bill analisou esse espaço, que recebe os abandonados da vida social, como zona de abandono. Já as nossas pesquisas sobre comunidades terapêuticas têm nos levado a pensar por outros caminhos o público que vai para os espaços das comunidades e o que estes espaços oferecem. As pessoas com quem conversamos não eram abandonados, mas exilados de certos territórios urbanos. Presos do lado de fora de seus lugares, circulam pela cidade como excedentes. Inscrevem-se em zonas de espaço-tempo variados, dentre eles as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas se nos apresentam particularmente como oferecendo espaços e tempos prolongados, onde o relógio de saída nem é o de longa duração pela força, como na prisão, nem o de curta duração pela política, como nos abrigos, e nem o do efêmero e do instantâneo infinito, como na rua. A comunidade terapêutica não é casa, mas tem cama, comida e roupa lavada. Não é trabalho, mas tem ocupação. Não é família, mas tem disciplina, regra, moralidade, hábitos e consequência para os atos. Não é igreja, mas tem religião, operando na produção de sentidos e explicação de rituais. A religião pode ser pensada como um elemento não expulsivo das comunidades terapêuticas, que a torna exílio e refúgio. Se há algo do que se acusa o religioso, é de sua dimensão imersiva, de querer ser o que captura, o que faz ficar. Mas pouco se pensa do que na religião, e particularmente no pentecostalismo, há de não expulsivo, do campo que não exclui, mesmo o que a sociedade em geral toma como repulsivo. Retomo aqui a narrativa de Dino sobre o centro onde ele ficou. Eu fiquei no interior de Minas. Nesse centro, ele é particular, né? Aceita alunos que paguem a mensalidade. Mas, porém, eles também têm um convênio com o Poder Judiciário da cidade. Quando, tipo réu primário e pequena quantidade de droga, eles mandavam para lá, em vez de mandar para a cadeia, né? Eles mandavam para lá, para o centro de reabilitação. Determinavam um tempo que o infrator tivesse que ficar lá. Então, assim, foi uma experiência bem, bem completa, né? Porque não tinham só as pessoas que a família levava. Tinham, bem dizer, criminosos mesmo, né? E que, na verdade, não queriam estar lá. Então, assim, eu tive que me esforçar ainda mais para poder achar o meu caminho, né? Para poder me envolver ainda mais com essas pessoas e acabar não tendo um final pior. Já no relato de Silvio, ele diz, tinha muita gente que fez besteira aqui fora, matou aqui fora, entrava como viciado e não era viciado. Tinha gente que nunca nem tinha fumado um cigarro na vida, e estava lá como viciado. O teu limite é de até 9 meses lá, né? Então, o pessoal é lá para se esconder. Estando lá, você tem que ficar pianinho, ficar tranquilo, saber como você fala com os outros, porque você não sabe com quem você está falando. Você está pensando que o cara está lá, mas o cara é, na verdade, matador. Você está dormindo com um assassino e você não sabe. Todo mundo, por isso, respeita o outro. Tem que respeitar o próximo mesmo, tem que respeitar legal. Pastor não ri para ninguém. Nunca vi os dentes do pastor de lá. O que mais tem em centro de recuperação é gente ameaçada de morte. Gente que nunca fumou um cigarro. E é um assassino. Matou uma família aqui fora, não tem lugar para ficar e se esconde. É incrível, o centro de recuperação é assim. Você está conversando com uma pessoa e você pega uma amizade e ele diz, meu irmão, a parada é essa. Nunca fumei, nunca bebi, nunca cheirei, nunca fiz nada disso na minha vida. Tinha gente da Bahia, de Minas, de outros estados, né? Como é que tu vai adivinhar que eu tô aqui se eu sou de Minas, Salvador, Rio Grande do Sul? Como é que tu vai pensar que eu tô aqui?
Bom, há um aspecto moral particular no exílio das comunidades terapêuticas. O amplo espectro de possibilidades expulsivas que levam as pessoas a uma comunidade terapêutica não passa por uma triagem, uma checagem. O autoexílio é uma situação acolhida, sem verificação moral nem criminal do passado daquele que quer se exilar. O controle moral e disciplinar se dá, ou mesmo se impõe, dentro da comunidade terapêutica, mas não no julgamento do que cada um fez para chegar até ali. O pentecostalismo das periferias urbanas e sua batalha espiritual entende toda a situação como oportunidade de redenção, de operação divina sobre corpos e almas. Então acolhe, não força a saída, não expulsa. E enquanto cada um e qualquer um estiver em seu raio de ação, ele tenta mediar a restauração espiritual e social. E isso tem sido levado até as últimas consequências pelo pentecostalismo, que invade prisões, delegacias, cracolândias e outros espaços onde pessoas de bem não deveriam estar e onde tantos não esperam encontrar pessoas de bem e muito menos pessoas que queiram viver uma outra vida diferente daquela. Depois de descrever uma situação em que se recusou a seguir uma orientação e foi repreendido, Silvio encerrou a história com a seguinte cena. Aí o obreiro veio de lá e veio conversar comigo. Ele disse, rapaz, aqui é o seguinte... Aqui os homens da rua, a gente quebra na oração. Aqui a gente aprende a reciclar homens de Deus. E você é homem de Deus. Tu é bom, cara. Aí eu abracei ele. Você lá dentro, você vai passar por um processo. É como Deus amassa o barro, né? Lá ele te molda direitinho, bonitinho, te faz um homem de honra. Aprende a conversar, aprende a respeitar o próximo. Em nossas conversas foram muitos os homens que contaram o poder arrebatador do acolhimento, do deixar entrar, do deixar ficar, do abraço, da escuta, da palavra amiga, do sentir-se amado. Precisamos incluir essas dimensões em nossas análises sobre o pentecostalismo nas periferias urbanas e suas práticas. Se muito sabemos sobre a produção e a reprodução da violência, ainda temos muito a aprender sobre as rotas de fuga dessas dinâmicas violentas. E em nossa percepção, as comunidades terapêuticas e as pessoas que por elas passam são um rico campo de análises desses processos. Há pessoas no mundo que buscam exílio territorial para escapar de uma perseguição religiosa. Nas periferias do Rio de Janeiro, encontramos pessoas que buscam exílio religioso para escapar de uma perseguição territorial. No mundo todo, há práticas religiosas acolhendo refugiados e exilados das fronteiras nacionais. Entendemos que a escala urbana e suas fronteiras nos permitem pensar em outros termos essa relação já consolidada entre religião, território e exílio. Entendemos que retirar o tema das comunidades terapêuticas do enquadramento dado pela questão mais ampla da laicidade do Estado e pensá-las a partir das dinâmicas e dos processos urbanos nos coloca diante de outras questões e outros dilemas. Espero que essa reflexão possa impactar vocês a pensar sobre outros ângulos, tal como nos tem impactado. E agradeço a Dino, Silvio, Alexandre e outros companheiros pelo que nos tem ajudado a aprender. Obrigada. Com certeza impactou, Carly. Muito obrigada por essa apresentação impactante, né, por essa visão, essa perspectiva que você nos traz para pensar essas comunidades, o lugar delas, né, nessa dinâmica urbana, né, na relação com os espaços possíveis de circulação e não possíveis, né, e essa ideia do ficar, né, que seria o ficar e o exilar, né, isso eu achei fantástico, esse ponto do exílio, né, o espaço religioso como lugar do exílio para essas pessoas. A gente vai abrir aqui o espaço para o debate, então a gente já tem uma inscrição, vocês podem se inscrever pelo chat ou deixar a pergunta no chat, também se quiserem, além de perguntas, fazer algum comentário, fiquem à vontade, então esse é o momento do diálogo. Ney, contigo. Opa! Prazer imenso estar escutando a palestra, tá? Achei muito bom, Carly, achei excelente. Eu gostaria de fazer um breve comentário e já te emendar com uma pergunta, né? Eu, particularmente, sou um cristão ortodoxo, a minha linha teológica é uma linha mais ortodoxa, ela é calvinista, né? E eu sempre, depois que cheguei a essa linha ortodoxa, eu sempre tive grandes críticas ao pentecostalismo, né? Eu
fiz uma transição de pentecostalismo, neopentecostalismo, depois igreja histórica calvinista, né? Então, eu sempre vi os pentecostais como um problema, depois que eu cheguei a essa perspectiva, um problema na sociedade em geral, na verdade, não a sociedade em geral, mas principalmente a comunidade protestante. E o seu trabalho, esse escopo de olhar como o pentecostalismo, ele abre as portas para as pessoas, né, nesses centros terapêuticos e recebem elas, e vê uma possibilidade de conversão, vê uma possibilidade de salvação, foi algo que abriu minha própria visão. E para mim eu sabia tudo de pentecostalismo. Tá? Eu já tinha estudado muito as perspectivas teológicas pentecostais, os textos bíblicos realmente, a interpretação, a visão, li bibliografias, vivi como um pentecostal, então para mim eu sabia como era o pentecostal. E me parece que nas periferias, principalmente, eles têm um trabalho ímpar, que na minha opinião, até a linha teológica calvinista não tem, né? Acaba que ela recai em um aspecto elitista e ela não consegue retratar ou comunicar o evangelho para outras áreas que não seja classe média. E o pentecostalismo faz isso muito bem. E eu gostaria de entender um pouco mais essas relações que você disse, que muitas vezes nesses centros de refúgio, existem muitas pessoas que estão fugindo de uma situação de morte, né, são ameaçadas, etc. E se como é que, primeiramente, existe essa conciliação por parte do pentecostal com essas pessoas, ou seja, os grupos, por mais que ele não se importe com o passado dela, por mais que ele não se interesse com o passado dela, como ele concilia esse tratamento dessas áreas diferentes, né, uma pessoa com um problema de drogas, outra pessoa com essa questão do assassinato, e se já aconteceu algum tipo de problema nesse sentido, né, dessas pessoas que que são caçadas, atacaram alguma pessoa lá dentro, interna, ou tiveram ou tipo de problema. A minha preocupação aqui, na verdade, é como são áreas diferentes, como os pentecostais lidaram com essas áreas diferentes, no mesmo recinto. Obrigado. Obrigada, Ney. Eu vou passar a palavra para a Carly, e enquanto isso a gente vai formulando outras perguntas, e fiquem à vontade para manifestar a pergunta por escrito também no chat. Carly. Tá bom. Ney, super obrigada pela sua pergunta, obrigada também pela sua apresentação clara, né, de onde você está falando, a partir de que lugar. Eu realmente acho que tem alguma coisa sobre o pentecostalismo no Brasil que a gente só entende a partir das periferias urbanas, né? Eu acho que essa discussão de religião em cidade, religião em periferia, tem consequências muito radicais para se pensar o pentecostalismo, mais do que outros campos. Nesse momento histórico, também tem isso, né? Muito se fala sobre a mudança, né, no campo religioso brasileiro. Eu acho que as religiões afro-brasileiras continuam também sendo importante que sejam pensadas tanto a partir da questão racial quanto pela questão das periferias urbanas, e por isso conflitos entre grupos pentecostais e práticas religiosas de terreiros afro-brasileiros também se dão nestes territórios, em geral, né, como casos de violência, destruição de terreiros e intolerância. Então, tem algo aí para pensar o religioso que tem um enquadramento muito particular a partir das periferias. A sua pergunta, assim, tem algo nos centros de recuperação que são um proselitismo religioso, né, um projeto de evangelização. Mas eu acho que é muito expansivo o seu efeito, né, o efeito de suas práticas. Então, existe a produção, o resultado, né, um dos efeitos é a evangelização e a conversão, um dos efeitos é tornar-se um lugar de referência e uma instituição de governança local, em certa medida, mas também existem, em sua maioria, casos de insucesso. Acho que é bom lembrar isso, né? Assim, estou conversando com egressos que, neste momento, estão afastados do uso problemático de drogas e também dos riscos da violência. Mas seria, assim, a gente vai continuar com essa pesquisa, e a gente sabe que se conversar com outros atores da vida social, com outras pessoas que estão em outro momento de suas vidas, também a gente vai ouvir outras histórias. Sobre a conciliação, né, pessoas que estão lá fugindo da morte, a conciliação entre grupos. As práticas, as ações dentro das comunidades terapêuticas, formalmente, né, o que nos é informado, o conjunto de práticas é o mesmo.
a rotina, que geralmente envolve rituais religiosos, práticas de trabalho, né? Geralmente esse é o ciclo do dia, né? Acordar, trabalhar, fazer um culto, oração, leitura bíblica, trabalho, descansa, né? Esse é o ciclo, com poucas variações, né? Vale lembrar que tem práticas, às vezes, podem parecer inusitadas, né? Mas eu conversei com pessoas que tinha capoeira, que tinha jogos, mas com uma regulação de que jogos podia, que jogos não podia. Não pode ping-pong, não pode baralho, não pode sinuca. Então tem umas coisas, né? Mas tem, né, horário de piscina e tal. Essas rotinas são as mesmas para todo mundo. Mas as pessoas relatam expectativas diferenciadas dos pastores, dos líderes. Então, aqueles que estão ali e que já assumem uma postura de escapar de pertencimento ao mundo do crime, eles mantêm na linha, mas os próprios atores se apresentam de uma forma lidando com aquilo de um jeito meio sonso, né? Vai lidando, vai se comportando direitinho, fica no pianinho, porque quer ficar ali, não quer ser expulso, e há um acordo tácito de que cada um fica no seu lugar e a vida segue pelo tempo necessário, né? Agora, a tentativa de conversão é o tempo todo, né? Os pastores, eles não vão desistir, apesar de os líderes, os obreiros, apesar de saberem a dinâmica do que se trata, eles vão continuar ali, né? Porque eles vão ter sempre a expectativa de que Deus pode fazer a obra. E aí eles ficam em cima desses sujeitos, né? Mas, às vezes, sem a mesma intensidade daqueles que não estão. Agora, a conciliação que eu acho mais clara do que eu vi em campo é com os próprios atores do mundo de fora, né? Com o tráfico, com a polícia e com a milícia. Eu acho que isso é que é a mais evidente, assim. Então, esses campos e esses atores também entendem que ali é um espaço de pausa. Eu estou chamando de zona de exílio. Mas eu já vi pessoas sendo levadas para comunidades terapêuticas pela polícia no Rio de Janeiro, mesmo sem a formalização de acordos para esse tipo de prática, né? Mas porque, ao invés de levar para a delegacia, ao invés de levar para um processo judiciário, que vai ser a escola do crime, como dizem os policiais, se leva e espera que o pastor dê jeito, né? Já a gente vê processos de negociação entre o tráfico e o pastor, do tipo, olha, esse cara fez besteira, vai para aí, né? Vai ficar aí. Se ele sair, ele morre. Então, ou vocês dão um jeito dele, ele sai diferente, ou quando ele sair, ele vai morrer. Então, assim, essas negociações no território, do lado de fora, com os líderes desses espaços, a gente vê bastante. E o que também é outro espaço de negociação moral, né? Porque para muitas pessoas isso é negociar com o crime, é negociar com a polícia, mas em compensação isso é fazer gestão da vida e da morte, é fazer governança, né? Por isso que eu acho que eles são um elemento do dispositivo de governança e da vida e da morte nas periferias, por esse lugar que ocupam, né? Agora, sobre problemas, eu já ouvi relatos de comunidades terapêuticas invadidas por traficantes e por polícia, para tirar alguém que está lá dentro. Também já ouvi isso, tá? Então, nunca ouvi de conflito interno, gente matando gente dentro, né? Mas tem muita coisa que não se conta. Não estou dizendo que nunca aconteceu, não. A narrativa é muito testemunhal. Então, pode ter um nível de conflito que eu não vou ter acesso à informação. Nós, né? Qualquer pesquisador. Aí tem que ser um trabalho de longa duração, com interlocutores muito qualificados. Mas já o que acontece é uma certa compreensão de que é um território de cuidado, porque você tem tanto pessoas envolvidas com crime, como pessoas envolvidas com diferentes facções, dependendo da quantidade de pessoas que você tem. Então, o centro de recuperação que o Silvio ficou tinha 180 homens, então você tem várias facções. Então, aí o cuidado é redobrado, não só entre quem é do crime e quem não é, mas quem é de que facção e quem não é. Então, tem toda uma gestão da tensão nesses espaços, né? Agora, de fora para dentro, assim como eu disse que vi negociações, vi relatos de intervenção, né? Um desses espaços que tem nesse mesmo território que o Silvio passou, ele descreve exatamente como um espaço de muito conflito, de fora para dentro, porque era muito perto do território de onde os caras estavam escapando, e aí não dá. Por isso que ele fala, tem que ir para lugar longe, né? Se você está enrolado com crime em Minas, vai para uma comunidade terapêutica no Rio, vai para outro lugar, porque a proximidade aumenta a tensão de fora para dentro. Muito obrigada, Carlinhos. Confesso que ainda estou me recuperando do impacto, assim, da sua fala, né, dos relatos, enfim,
de toda essa história, né, especialmente porque a gente tem discutido muito aqui todos esses aspectos, né, e aí tudo vai se encaixando, tudo vai se somando e vai ficando cada vez mais intenso para a gente, né, ouvir e pensar essas realidades, né, e na dramaticidade. Vou passar aqui a palavra para a Mariana, que quer fazer pergunta. Amiga, não sei. Não, tem um lugar certo aí, eu acho. Mas acho melhor você deixar encher de água. Natiele! Ô, Natiele! Desliga o microfone, amiga! Tá bom, acho que resolveu. Continua. Tá bom. Acontece, gente. É a turma do fundão, isso aí. Gente, pelo amor de Deus. Eu achei que estava desligado, desculpa. Não tem problema, não tem problema. Bom, Carlinhos... Todo mundo ouviu. Tá ligado ainda, gente. Ai, eu vou sair aqui. Ai. Carlinhos, então, é sempre um prazer, né, ouvir você falar, já tive a oportunidade de ouvir várias vezes. Estava lembrando até com a Cris, que falou na semana passada, que a gente, acho que se conhece desde 2013, né, da SBS, que foi em Porto Alegre, enfim, desde lá a gente mantém uma interlocução muito viva, e eu acho que a gente está num momento, eu não sei, a própria conjuntura política que a gente está vivendo, né, que as margens chegaram ao Estado, que está muito vivo, não sei, os estudos do pentecostalismo já sempre foram, mas eu acho que está um momento de uma florescência, né, enfim, muito interessante, e a sua fala, eu não sei, à medida que você vai falando, é isso que a Cláudia falou, você vai conectando com várias redes de pesquisa e outros pesquisadores, né, você falou da Taniele, você falou do Fábio, a gente teve a oportunidade até de discutir no nosso grupo a tese do Fábio também, Fábio Malá, e eu achei muito interessante você entrar nessa discussão das comunidades terapêuticas, não necessariamente pela discussão, digamos, mais clássica, que seria o problema da laicidade, né, que eu acho que é o mais comum. Você foi por essa coisa dos exílios, né, desses trânsitos, ou seja, dessas pessoas que estão em trânsito permanente, né? A tese do Fábio também mostra esse trânsito permanente, esse exílio, esse refúgio, né? E como as periferias brasileiras são formadas a partir dessas histórias em deslocamento, né? O da Adriana também, da Adrica, que está aí com a gente também hoje, que já apresentou e também aparece muito claramente no trabalho dela. Bom, a minha pergunta, Kali, é uma pergunta que, bom, você conhece meu trabalho, você sabe, é uma pergunta que me inquieta tem muitos anos, que eu fico pensando, qual é a natureza desse dispositivo pentecostal? Por vezes a gente fala em disciplina, né? Mas eu sempre me interrogo se é uma disciplina, se é a genealogia do dispositivo disciplinar que o Foucault viu nascer no século XVII, nas sociedades europeias, e que, na verdade, a partir do livro dele, que agora, postumamente foi publicado, História da Sexualidade, volume 4, ele vai ver o nascimento já no primeiro cristianismo, né, dos primeiros séculos, pensando nas instituições monacais e século IV, V, né, e como aquela iniciação. Aí eu fiquei pensando nessas regras, né, ele vai retomar as regras de São Bento, as regras dos monastérios. Você falou, né, hora para oração, hora para o trabalho, hora para o lazer, enfim. E a minha pergunta porque eu acho que, por muito tempo, a missão civilizatória foi a disciplinarização, ou seja, a domesticação dos corpos, a restauração das almas, né, a mortificação do eu em nome da aquisição de um novo eu, né, em que o jogo entre a morte do eu e a nova vida, o jogo entre a humildade e o orgulho, o jogo entre a mortificação e a regeneração foram jogados, e é por isso que o cristianismo é tão longevo, né, também, porque ele operou essa tecnologia, enfim, desde os primeiros séculos. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Foucault vai falar no Nascimento da Biopolítica que nós estaríamos vivendo num período pós-disciplinar e que a tecnologia de gestão,
das condutas não era mais disciplinar, ela operava por uma outra ideia, que era uma ideia do jogo, que você operava nas variáveis do jogo e não na mentalidade dos jogadores. Aí a pergunta que eu estou falando muito, né? Vou fazer a pergunta. É disciplina? A pergunta é essa. Tudo isso para falar isso. Podia ter falado de uma vez, né? Mas é isso. Mas parabéns pela fala mais uma vez. Tudo isso para fazer essa perguntinha fácil, né? Mas, enfim, vendo te falar, é engraçado, assim, é como se fosse um quebra-cabeça, um mosaico, um caleidoscópio que a gente está enfrentando como analistas, né? E algumas peças vão se juntando, assim, é essa a impressão que eu tenho. Mas é isso. É para responder. Carly, acho melhor você seguir. Socorro! Vamos lá, Mariana. Primeiro que eu tenho vontade de dizer, isso é uma pergunta para você responder. Essa pergunta macro, né? O que tem nesse dispositivo? Eu me sinto pouco capaz de falar, mas vamos lá. Se a pergunta é disciplina, isso eu acho que eu consigo engajar na conversa por aí. Se eu for brincar com Foucault aqui, eu acho que se tem algo na dimensão da governança pentecostal que eu acho que é radicalizada, é o pastorado. Entendeu? Então, eu acho que tem aí, porque quando o Foucault fala do pastorado cristão, né? Opa, apaguei a luz aqui. Quando o Foucault fala do pastorado, ele fala dessa construção, eu tenho uma ideia que eu acho que é forte, que é isso que ele fala do pastorado hebreu, cristão, para a constituição do Estado, né? E para as razões de Estado. Então, para o Foucault, né, no Segurança, Território e População, o pastorado das almas é uma das bases da constituição da ideia de Estado, das práticas das razões do Estado. E o que tem nessa ideia do pastorado? Né? Ele fala sobre vários aspectos disso, mas um deles é a dimensão do o pastor cuida de qualquer ovelha, de todas as ovelhas, né? E quanto maior o demérito da ovelha, maior o mérito do pastor. Eu acho que nas periferias urbanas e no âmbito da violência, essa presença pentecostal que se interessa pelos piores pecados, pelas piores ações, né, onde abunda o pecado, superabunda a graça, né, que é um versículo muito frequente. Essa ideia de... porque parte da prática cristã é uma dimensão ambivalente. O catolicismo também se expandiu muito nessa mesma chave, em outro momento e com outros aspectos, né? Então, o catolicismo também se aproximou das mazelas da sociedade, acolheu, cuidou, restaurou, e com isso, assim, se colocou, né, como fundamento do social, de muitas formas, né? Na saúde, no abrigamento, na educação, a base de muitas instituições, né, é a base do cuidado católico. Eu acho que no enfrentamento da violência, quando entrou o crime, a droga, a prostituição, a violência, o pentecostalismo criou uma modulação, uma mediação muito particular. E aí eu acho que isso tem uma eficácia, isso tem um efeito muito poderoso na vida das pessoas. E eu acho que tem a ver, fala-se muito da batalha espiritual, mas eu gosto muito da Raquel Santana discutindo, como outras pessoas, a teologia do domínio, né? Que é a ideia também de estar em todos os lugares. Estar em todos os lugares tem consequências. Hoje o pentecostalismo está, por exemplo, eu que pesquiso música gospel, né, que é um outro mundo que eu me dedico, está em todos os gêneros. Em todos os gêneros. É funk, é samba, é pagode, é hip hop, é rap. Não tem fronteira para ser respeitado pela teologia do domínio. Você vai. E isso implica, e eu acho que você se interessa por isso tanto quanto eu, isso implica em hoje, talvez, um dos mais férteis campos de criatividade das periferias urbanas, que é essa articulação do pentecostalismo com tudo, e de formas incontroláveis
e inimagináveis, né? Então, eu acho que essa expansividade, combinada com um pastorado que vai correr atrás da última ovelha, vai correr atrás da ovelha desviada, sem, essa é a pior ovelha, e é por isso mesmo que ele vai largar todas as outras para ir atrás da pior ovelha. Essa ideia que é, assim, o tempo todo mobilizada, na prática e simbolicamente, né, eu acho que é uma maneira de pensar do porquê da presença expansiva desse dispositivo religioso secular que implica a presença do pentecostalismo nas periferias urbanas. Eu acho que forma um outro secular também, uma outra forma de fazer política. Eu acho que se tem uma coisa que a gente já tem hoje, é uma política que não se faz em termos católicos nesse momento, desde 2018. Isso botou muito partido para patinar. Isso não quer dizer que da relação da religião com a política, é mais do que isso. É um modo de fazer política que se produz nos termos seculares, oriundos não das práticas católicas, mas das práticas pentecostais. Isso a gente ainda vai ter muito que ralar para correr atrás, né? Tem uma pergunta no chat, eu acho, né? Isso, a gente tem aqui, então, perguntas e falas. A Maria Sônia faz uma pergunta. Dentro dessa discussão de cidade e religiosidade, gostaria que você falasse um pouco sobre a ausência de políticas públicas e o não direito que assola as periferias e onde as igrejas entram como alternativa de atendimento. É a ausência do Estado ou é a presença do Estado junto às igrejas que aumentam o seu poder através do financiamento público? Tem comparativo com comunidades terapêuticas não ligadas às igrejas? Agora a gente tem a inscrição da Drica, também conhecida como Adriana Fernandes. É contigo. O Márcio colocou uma pergunta, acho que eu podia responder as duas escritas, e depois eu você a Adriana. Tá bom. Então, vou colocar aqui a palavra, né, a pergunta do Márcio Bonesso. Essa articulação do pentecostalismo nas comunidades terapêuticas utiliza o dispositivo das constelações familiares. Uhum. E aí vou emendar com mais uma escrita também, depois, então, Adriana, a gente passa a palavra para você, tá? Apareceu em algum momento, Mariana Ferreira perguntando, apareceu em algum momento a questão das drogas psiquiátricas, uso de drogas psiquiátricas? Ok. Tá. Maria pergunta sobre a ausência de políticas públicas, né? E a ausência do Estado. Nesse sentido, a gente retoma aí a abordagem Foucaultiana, né? Assim, eu entendo que as práticas de governo são expansivas para além, né, das práticas de Estado, e que as razões do Estado estão presentes em várias conjugações dos dispositivos de governança. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que mesmo quando o Estado não está com a política pública, é uma forma do Estado governar. E esse é um modelo de governo estatal sobre populações periféricas. É tornar ausente determinadas políticas públicas para fazer presente a pobreza, a morte, a doença. Então, mesmo na ausência de equipamentos de políticas públicas, o Estado está presente por operar através dessas ausências. Então, esse eu acho que é um aspecto, né? No campo específico das drogas e das comunidades terapêuticas, ou seja, espaços de acolhimento para esse caso, para essas questões, existe política de saúde pública, né, e de saúde mental voltada para essas questões, que são os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, e particularmente os CAPs AD. Eu acho que também é importante destacar, eu não falei isso antes, mas existe uma ação mais combinada do que repulsiva entre comunidades terapêuticas e outros equipamentos de saúde e assistência social. Parece que essas ações são muito isoladas, mas, na verdade, os próprios equipamentos de saúde e de assistência se articulam com as comunidades terapêuticas para tornar viável o atendimento a uma população mais ampla. Então, o que a gente entende, eu falei da rede via violência, né, que é com a rede via prisão,
abrigo, rua, mas tem uma outra rede de cuidado que pode ser uma rede mais tensa, até porque a presença da comunidade terapêutica é uma questão muito tensionada pelos campos do serviço social e pelo campo da psicologia, na prática. Ela é uma rede existente, apesar desta tensão, né? Então, mais uma vez, assim, mas eu acho que o detalhe da pergunta da Maria tem a ver com o Estado agindo nas periferias, é o Estado presente nas periferias, e essas redes são próprias das periferias. Se você tratar a questão do problema das drogas ou do problema do crime com uma população de classe média alta, a gente vai sair completamente desse circuito e vai ter que pensar outras institucionalidades e outras situações seja de tratamento, seja de acolhimento, seja como for, né? Existem outros centros terapêuticos com custos muito maiores, inclusive com custos muito altos, que não têm vinculação com atores religiosos. Muitos desses são de perfil NA e AA. Alguns são comunidades terapêuticas médicas, então você pergunta se existem comunidades terapêuticas médicas, existem comunidades terapêuticas porque hoje essa categoria é expansiva para qualquer forma de tratamento que não seja hospitalar. Então, tem um conjunto aí de disputas internas ao campo bastante intensa. E aí você pergunta sobre financiamento público. As comunidades terapêuticas religiosas, e particularmente as evangélicas, são maioria absoluta das que existem. Então, em termos de financiamento, também a maioria absoluta vai ser delas. Eu acho que, para isso, eu recomendo as pesquisas do IPEA, né, o relatório do IPEA de 2017, e o livro organizado pelo IPEA em 2018, ambos organizados pela Maria Paula Santos, que mostram esse grande panorama nacional até aquele momento. Então, a maior parte dos recursos vai ser direcionado a comunidades terapêuticas evangélicas. E tem aí toda uma discussão para cima, que eu não fiz aqui, é um outro assunto que eu também tenho material, mas como é que isso muda em relação à gestão do governo federal, porque é de lá que vem o recurso para financiamento público. Então, só para deixar esse elemento aqui, que eu acho que é um elemento importante, até 2018, assim, de 2011 a 2018, o perfil do financiamento público foi o seguinte: esse financiamento sai da Política Nacional sobre Drogas, que é vinculada à Secretaria Nacional de Drogas, que era no Ministério da Justiça. Então, o financiamento público para as comunidades terapêuticas não saía do Ministério da Saúde, saía do Ministério da Justiça. Era lá que eram abertos editais para financiamento. Então, tinha claramente uma discussão das comunidades terapêuticas no âmbito, claramente, não na discussão, mas na operação. Né, as comunidades terapêuticas pensadas para resolver o problema das drogas já na relação com a discussão do crime e da segurança. Bom, isso exigia que as comunidades terapêuticas fossem habilitadas para concorrer a esse recurso. A habilitação exigia responder a determinados critérios, e aí entrava o campo da saúde tendo que lidar com isso, como criar critérios. E aí aciona-se a Anvisa, e durante anos o grande debate era isso: como regular, habilitar e fiscalizar as comunidades terapêuticas para que elas possam receber recurso público. Só que toda a habilitação, fiscalização era pensada pela saúde, enquanto a lógica do financiamento estava saindo da justiça. Então, ali tinha uma questão de que as comunidades terapêuticas eram, de alguma maneira, formuladas como solução para o campo da justiça e da segurança, mas eram operadas como problema pelo campo da saúde e da saúde mental. Então, esse tensionamento aconteceu aí até 2018. Hoje, no governo Jair Bolsonaro, há uma mudança de cenário. Os editais estão sendo operados pelo Ministério da Cidadania. Então, o campo das comunidades terapêuticas hoje ele é basicamente pensado e operado como assistência social e acolhimento. E aí, essa discussão de saúde e justiça saiu um pouco de cena, os editais estão mais expansivos, e isso também responde a um grande processo de que o campo das comunidades terapêuticas é um dos campos de articulação no legislativo das relações entre políticos do campo evangélico e recursos do governo federal. Por isso que, se vocês procurarem isso, vão encontrar várias notícias desse tom, né, de uma certa denúncia sobre isso. Márcio pergunta sobre constelações familiares em comunidades terapêuticas. Eu não conhecia, mas não quer dizer que não exista, tá? O conjunto das comunidades terapêuticas, dos centros de recuperação, assim, são... O que tem de projeção é de que existem mais ou menos 2.000 centros de recuperação no Brasil inteiro. Eu chuto 3.000.
entre todas as informalidades e todas as virações desses espaços, é muita coisa. Então, eu não posso dizer que não, né? Até porque tem os não evangélicos, e aí eu acho bem provável que a constelação familiar esteja presente nesses, né? Mariana Ferreira perguntando sobre drogas, sobre psicofármacos, né, drogas psiquiátricas. Dependência em drogas psiquiátricas, eu não conheço. Agora, o uso, assim, eu não conversei com ninguém com esse perfil, né? Se foi parar no centro de recuperação porque é viciado em drogas psiquiátricas. Não sei se foi também essa sua provocação, né? Mas o uso de psicofármacos, né, a presença de psiquiatras nas comunidades terapêuticas, o que eu tive relatos de pessoas que foram para espaços em que tinha a presença de psicólogos e psiquiatras, e tinha espaços que não fazem, não operam com a presença de psicólogos e psiquiatras. Tinha uma exigência formal para a consolidação dessa coisa das políticas de financiamento estatais, que para você consolidar uma comunidade terapêutica, você precisava de alguém de ensino superior. Só que essa pessoa de ensino superior não necessariamente era um médico. Que eu não falei aqui também, mas a ideia de comunidade terapêutica é uma ideia que surge na Inglaterra, e o conceito central da categoria comunidade terapêutica na saúde mental é o tratamento entre pares. O tratamento entre pares parte do princípio de que os profissionais técnicos e acadêmicos não entendem de um sofrimento como outra pessoa que passou pelo mesmo sofrimento, em alguns casos específicos. Então, esse termo surge no caso de veteranos de guerra, ou seja, só quem entendeu a guerra pode entender o sofrimento, quem viveu a guerra pode entender o sofrimento de um veterano de guerra. Então, a própria medicina, os próprios saberes psi foram, nesse momento, colocados em segundo plano. Então, por exemplo, o NA, o AA, eles operam com a lógica de comunidade terapêutica. Eles são colocados sobre esse grande guarda-chuva de comunidade terapêutica, porque é cuidado entre pares que vivem o mesmo sofrimento. Então, a presença de alguém de nível superior é tensionada pela própria ideia de comunidade terapêutica, negociada com o campo médico duramente. O Conselho Federal de Medicina tem uma indicação clara que os médicos não podem indicar uma pessoa para tratamento em centros de recuperação religioso, só para a fase de reabilitação. Mas o tratamento, um médico só pode indicar para um tratamento médico, né? Mas alguns espaços desses têm a presença de médicos. Na minha percepção, os espaços evangélicos, muitas vezes têm médicos para acompanhamento físico, mas não necessariamente psiquiatra para administração de psicotrópico, como tratamento para a desvinculação, né, para o uso problemático de drogas. A Mariana está dizendo, pergunto para as pessoas, Mariana é psicóloga, Mariana é minha interlocutora também direta, me ensina mais do que qualquer outra coisa. Pergunto, pois percebi muita variação nesse campo, já vi gente vir ao hospital onde trabalhei, perdi prescrição de remédio para poder ser admitida em CT. Pois é, aí depende do perfil da CT, mas com certeza tem CT que entende que o tratamento médico é fora e que dentro a pessoa tem que vir estabilizada, tem CT que vai dizer, vem, vida louca, que a gente faz o que dá, né? E outras pessoas relataram que não poderia ser admitida se tomando remédio, exatamente. Eu também conheço experiências em que o tratamento medicamentoso é colocado como excludente de tratamento religioso. É isso, o campo é muito variado. Maravilha, obrigada mais uma vez, Carly. Então, a gente passa a palavra para a Adriana. Olá, gente. Tudo bom? Socorro. Eita. Então, cheguei um pouquinho atrasada, meia hora, enfim, posso comentar alguma coisa que a Carly tenha falado, não sei, no início, né? E durante a exposição achei muita semelhança assim, com o campo dos abrigos mesmo, até as narrativas e a forma de narrar das pessoas, né, que você trouxe bastante, o material achei muito interessante. E eu acho que uma coisa, algo que é muito importante que você, né, apontou, eu acho que a gente tem que pensar muito nesse mundo dos refugiados, né, urbanos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei se São Paulo é diferente, mas toda essa narrativa, né, atravessada pelo pentecostalismo, né. Então, a Abrigos era muito interessante porque o mundo das músicas, toda a parte
midiática, né, da vida, da narrativa de vida nos abrigos, era marcado por essa narrativa, assim. E isso é uma linguagem cotidiana, assim, né, das palavras, e era algo que eu não conseguia acompanhar tanto, eu não tenho essa inserção, né, e eu comecei a reparar bastante nisso. E quando você traz, né, agora essas passagens, eu queria uma pergunta mais, assim, tentar, se você tem começado a pensar nessa essa narrativa como tentar associar com as narrativas do mundo gospel, né, as narrativas das canções. Você acha que tem alguma coisa a ver, ou se isso é uma viagem minha, assim, ou eu estou exagerando nessa percepção, assim, aqui do Rio de Janeiro, pelo menos. Mas eu acho que. E também perguntar um pouco se você comentou dessa coisa das entrevistas, como é que está fazendo, né, isso acho que é muito interessante nesse momento agora da pandemia, a gente talvez tenha comentado isso. Adorei também, muito, muito interessante. Obrigada, Drica. Vou começar pela parte de metodologia, porque eu devia ter falado antes. Essa pesquisa, esses relatos que eu trouxe aqui, todos foram feitos nessa época da pandemia. Todas as conversas foram feitas na época da pandemia. Alguns deles são feitos com conversas via WhatsApp, de áudio, né? Eu fiz uma chamada ampliada por redes, né, de amigos religiosos, povo da periferia, Baixada Fluminense do Rio, eu sou da Baixada Fluminense, Seropédica, que somos também, né, trabalhadores, estudantes e docentes lá em Seropédica. A gente foi acionando uma rede e recebendo indicações. E a gente começou essas conversas, né, a maioria pelo WhatsApp. Então, tem muito tempo de áudios, muitas negociações nessas conversas. A gente encontrou o que o próprio César Teixeira fala, né, assim, é um campo onde as pessoas testemunham, onde as pessoas falam, onde as pessoas querem contar suas histórias. A gente também teve a sorte de não ficar com grandes líderes, a gente encontrou pessoas por redes muito horizontais, então a gente encontra pessoas que atuam mais ou menos junto às próprias centros de recuperação, mas pessoas que não são lideranças, todas as lideranças mais conhecidas a quem eu tive acesso não me responderam, não nos responderam. Fora isso, a gente faz os áudios, transcreve, lê, organiza. Descobrimos o aplicativo genial, né, Drica, você sabe, que transcreve áudios do WhatsApp quase como um passo de mágica. Isso nos ajudou muito, porque era muito tempo de áudio. E a gente retornava as questões, e é uma conversa muito aberta, assim, a gente passa a mandar áudios também, porque ouve a nossa voz, às vezes eu pergunto se quer fazer chamada de vídeo, então está sendo toda uma experimentação para essa construção de parceria, mas isso quer dizer que não foram pesquisas feitas essas em centros de recuperação, né? Essas conversas não foram feitas em centros de recuperação. O que, a nosso ver, seria inicialmente um problema, por outro lado, se tornou uma ferramenta interessante, porque as pessoas não estando dentro desses espaços, elas também ampliam as histórias que elas contam, porque tem menos restrição e controle. Esses espaços são espaços de muito controle. Mas, além disso, a gente foi a alguns espaços. Então, eu, particularmente, fui em igrejas, e tem a Nilda Mara, que foi em abrigo. A gente, nesse período já mais, julho e agosto, a gente foi fazer entrevista face a face, em abrigo e igreja. Sobre a questão da música, Adriana, como não te agradecer, né? Eu faço um trabalho paralelo em que eu penso a música gospel e a questão da estética da política nas periferias urbanas, né? Então, aquele argumento que eu falei antes, de que o modo de fazer política pensando o modo de viver na cidade, habitar a cidade, enfrentar os problemas da cidade, não só de fazer política partidária, né? Para mim tem a ver muito, e é mobilizado hoje de forma muito forte, a partir de uma estética que é a estética como campo de produção de afetos, sentidos e significados, corporeidades, que tem a ver com a música gospel. Então, para mim, essa relação entre outra chave para entender a relação entre pentecostalismo e periferia é entender que a música gospel é hoje parte da cultura da periferia, no Rio de Janeiro. A cultura secular da periferia do Rio de Janeiro, ou seja, de consumo e compartilhamento e formulação subjetiva das populações das periferias do Rio de Janeiro, né? Isso não é um processo novo,
A Regina Novaes, no início dos anos 2000, já estava apontando ali para o rap, para o hip hop, para os Racionais MCs, então eu não estou descobrindo campo nenhum novo, mas a gente está seguindo essa pista, né, e vendo como funk, samba, rap, hip hop, como a música vivida, produzida, expressiva, e o próprio gospel mais norte-americano, mais Fernanda Brum, Aline Barros, são modelos de formulação das experiências de sofrimento, de vitória, de conquista, né, do dia a dia e da batalha do dia a dia das periferias urbanas no Rio de Janeiro. Mesmo pesquisa feita por jornalismo, né, mesmo quando a gente já está acostumado com o campo, o quanto que essas comunidades terapêuticas ficam um pouco fora do nosso circuito mesmo, porque a gente não visita e elas estão à parte das igrejas, né? E também não só que elas estão separadas assim, né, do frequentar o culto em si, mas porque também estão tratando com pessoas que não estão frequentando as igrejas, né? Então, geralmente são ambientes assim, imagino, né, que são um pouco também à parte um do outro, né? Então, a gente sabe do projeto social, ouve as pessoas falarem do projeto social, e dentro das igrejas e nas ruas a gente vê, às vezes, as pessoas arrecadando recursos, né, dizendo que fazem parte de um projeto de comunidade terapêutica, vendendo alguma coisa, mas tem uma invisibilidade do que se passa ali, né, e tem um imaginário, né, a gente tem um imaginário do que seja, que passa muito pelo caminho do religioso, né, como você falava, a ideia do culto, a ideia da transformação que se dá pela conversão, e aí a ideia da abstinência está colocada, né, pelo que eu entendi, a ideia da abstinência está colocada, e você falou do NA e do AA, né, também dentro desse grupo de comunidades terapêuticas, mas me parece, né, eu também conheço muito pouco, né, que tem uma diferença muito grande quando a gente fala desses dois grupos, né, se for pensar assim, né, e primeiro passa pela ideia da não residência, né, que é um ponto fundamental para entender sua linha de raciocínio, que ali a gente estaria, né, com uma dimensão que não passa só pelo religioso, só pelas drogas, passa por uma relação de casa, né, de poder ficar, de ter onde ficar e sair, né, ou de uma perseguição, ou da marginalidade das ruas, ou, enfim, de qualquer situação outra, né, que está colocada para essas pessoas, né. Então, se você pudesse comentar um pouquinho mais, né, a especificidade dessa comunidade terapêutica, né, dentro dessas outras possibilidades, né, você falou também do CAPS, né, que também não é residência, né, como tem esse diferencial, e ao mesmo tempo, né, em relação à questão religiosa, né, porque as linguagens talvez também sejam muito diferentes, né, eu imagino também as linguagens são diferentes nesses vários espaços, né. Então, como a gente estava pensando agora, cultura evangélica, né, o acesso que tem para um universo de reflexão, ou de pensamento, ou de cosmologias, né, também faz algum sentido, né, a gente pensar também que essas linguagens desses diferentes espaços também, né, façam diferença, né, nesses percursos, né. Então, era mais pensando junto contigo mesmo. Obrigada, Cláudia. Você tem toda a razão sobre o que você falou, né, dessa separação nas nossas pesquisas entre igreja e esses espaços, né, de recuperação. Eu acho que também tem aquilo que eu falei no início, né, a gente, quando se prepara para fazer antropologia da religião, a gente é muito direcionada para as instituições religiosas no sentido mais clássico, então a gente vai para a igreja, a gente vai para, né, vai para as comunidades religiosas, a gente tem também um certo treino, e que é um treino bom, né, de conhecer esses espaços institucionais. Eu tive a experiência que, assim, acho que eu fui mais lenta nisso, porque a igreja que eu fazia pesquisa, que era a Assembleia de Deus dos Últimos Dias, apesar deles terem uma comunidade terapêutica distante, que era o Instituto Vida Renovada, né, quem fez pesquisa no Instituto Vida Renovada foi a Janine Targino, também colega nossa da UERJ, que pesquisa esse tema, né, há mais tempo. A tese de doutorado dela já é uma tese que compara a comunidade terapêutica católica e evangélica.
e a evangélica era o Instituto Vida Renovada. Mas apesar de ter a casa distante, né, a própria igreja tinha dormitórios, e muitos homens e mulheres viviam no templo. Então, tinha uma parte desse processo que se dava no templo, no cotidiano dos cultos, que eram... Só que essas pessoas estavam sendo apresentadas ali, sobretudo como bandidos, como ex-bandidos, como recuperados. Mas a temática das drogas me escapou um pouco para aquele termo, daquele ambiente. Eu estava muito pensando em crime, porque era pacificação, era o PP, era não sei o quê. Só que ali já era um cotidiano em que assistir o culto já era parte da rotina da CT, da comunidade terapêutica. E aí, por isso que chegou o momento que eu me dei conta, eu falei, caramba, eu estou tratando essas coisas como diferentes, mas no fundo eu frequentava o culto de quarta-feira e segunda-feira de uma comunidade terapêutica, porque os caras saíam daquele culto ali, iam para os seus quartos, e ali dentro do templo eles também tinham uma rotina. Então era um caso ainda mais atípico. Assim como a gente encontra outras realidades, que é quando a própria casa doméstica de uma pessoa se torna uma casa de recuperação. Eu tenho encontrado alguns exemplos, né, em que a pessoa passa por uma casa de recuperação, aí ela começa a encontrar pessoas precisando de ajuda na rua, no dia a dia, e aí ela cria um anexo à sua casa, um quarto nos fundos, que começa a receber pessoas, e aí, por exemplo, eu entrevistei uma pessoa, uma mulher, eu não peguei o trabalho, se vocês verem que eu só peguei homens nesse trabalho, mas eu vou tentar qualificar a conversa com mulheres para pensar por outro ângulo, outras questões. Essa mulher, ela diz, eu cresci numa comunidade terapêutica porque meu pai, ele fazia isso dentro de casa. Então, a gente tinha ali, em média, 10 a 15 homens vivendo com a família. E ela diz, só quando eu fiquei adolescente que eu me dei conta de que aquilo ali era meio confuso, meio... O que estava acontecendo ali, né? Então, eu acho que tem composições muito, muito diferenciadas e muito interessantes para essa relação entre vida doméstica, templo religioso, né? As comunidades, elas surgem de perfis conjugados com esses elementos. Às vezes a gente não presta atenção. Sobre a abstinência, eu comecei muito com essa ferramenta, ou seja, pensando que comunidade terapêutica é abstinência, política pública de saúde mental, CAPS e tal, é redução de danos, porque essa é era a política formal até 2018. Né? Então, CAPS e CAPS AD, CAPS saúde mental em geral, vai estar na política da redução de danos, e as comunidades terapêuticas são a antítese disso, falando em abstinência, né? Praticando a ideia de abstinência. Na prática, o que eu mais tenho aprendido, inclusive com os interlocutores da pesquisa, é que, para os sujeitos, essa relação é mais de continuidade do que qualquer outra coisa, ou seja, os sujeitos que enfrentam o uso problemático de drogas experimentam fases e demandam fases de abstinência e de redução de danos. Mesmo as pessoas que fazem a escolha pela redução de danos experimentam momentos em que demandam abstinência. Então, eu reduzi um pouco a mão, porque uma coisa também a abstinência ela tem uma formulação muito particular e clara, né? Assim, é a abstinência. A redução de danos é um processo muito progressivo de escolhas e negociações, então ela não tem uma formulação tão normativa dos seus procedimentos. Por isso, não necessariamente exclui períodos de abstinência na sua lógica, né? Então, eu acho que aí tem sido, assim, um dos entrevistados com quem eu conversei muito é um cara que está numa fase de redução de danos, e ele diz, é muito difícil. As pessoas falam da abstinência, da parte ruim da abstinência, mas redução de danos é muito difícil. E ele praticamente diz que ele diz, eu preciso da redução de danos porque eu preciso para viver a minha vida social. Porque como ele não é evangélico, ele está no mundo, ele tem amigos, ele tem trabalho, e aí viver essa vida fora da igreja, fora da religião, sem beber, sem fumar, sem fazer nada, para ele era insustentável. Estava atrapalhando o trabalho, estava atrapalhando sociabilidade, estava perdendo amigos. Então, também não é, vou fazer porque é melhor, é porque é o que eu preciso para viver. É interessante também ver essa dinâmica, né?
E essa pessoa, por exemplo, ele frequentava o NA, e ele diz, eu não vou mais ao NA, porque o NA também trabalha com abstinência, e eu sei que eu não estou fazendo, então a roda continua rodando, né? E ele usa uma expressão interessante que ele fala assim, o NA para mim é um espaço sagrado, então eu não vou mentir lá dentro. Esse aspecto religioso do NA e do AA também é uma dimensão que está presente em todos os trabalhos sobre o grupo, né? O poder superior, e eu acho que tem, basicamente, a operação de recuperação do NA e do AA, ela é muito cognitiva, ela é muito pensar sobre, refletir, escrever, reformular, falar, né? Enquanto o processo de recuperação nas casas terapêuticas religiosas, né, de recuperação religiosas, elas são muito mais ritualísticas, disciplinares e pelo trabalho. Então, você tem caminhos bastante diferentes. Essa dimensão intelectualizada do AA e do NA acaba atingindo, até onde eu vejo, um determinado perfil de pessoas e de classe. E as comunidades terapêuticas, outros. E também acho que tem a dimensão da violência aí. Se não tiver tráfico, milícia, polícia envolvida, a coisa roda por outros caminhos. Agora, quando tem a tensão da periferia, há um enfraquecimento aí da interlocução com os campos de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos e um fortalecimento das práticas e das comunidades terapêuticas. E uma coisa que eu não estou nem chegando perto ainda, nem sei se vou chegar, quando você falou em religiões e linguagens, é porque existem também abordagens de casas de recuperação de outros grupos religiosos, né? Existem práticas ayahuasqueiras, que são voltadas à redução de danos, existem centros de recuperação espíritas, existem, né? Eu tentei começar a pesquisar a partir de um campo afro-brasileiro, derrapei, não cheguei a lugar nenhum ainda, mas isso também tem uma curiosidade, assim, como é que fica essa questão. Porque um dos temas é a liberdade religiosa, né? Eu não tratei aqui. Mas os relatórios que fazem fiscalização e críticas às comunidades terapêuticas acusam as comunidades terapêuticas de não respeitarem a liberdade religiosa dos seus internos. Porque todos têm que participar dos rituais, todos têm que fazer orações. Então, pessoas de outras religiões, assim como questões de gênero e sexualidade, particularmente sexualidade, né? As pessoas são... uma das denúncias desses relatórios, que são feitos geralmente pelos conselhos de psicologia e pelo Ministério Público, é de restrição dessa liberdade, né, de sexual e religiosa. Então, eu tenho curiosidade de saber quais são os outros circuitos possíveis para essa, porque a questão é, tá bom, então, se uma pessoa do candomblé tem esses problemas, pensando todos os problemas que eu falei, vai para onde? Acontece o quê? Né? Então, eu comecei a tentar pensar por aí para ver o que eu encontrava, mas ainda não consegui. Então, não sei te dizer também, mas tenho curiosidade, porque eu acho que às vezes acabam parando nesses espaços porque são os espaços que existem, né, e que estão ali disponíveis. Tem uma pergunta também no... tem uma pessoa que está... É uma das pesquisadoras do projeto, me fazendo pergunta. Eu aguento? Vamos lá. Então, a Nildamara, pensando no direito à cidade, ou seja, quem tem o direito de ocupar o território urbano e trazendo esses corpos como indesejáveis ou corpos abjetos, como a própria Taniele Rui nos apresenta. Até que ponto você acredita que podemos considerar que o pastorado ou os abrigos buscam acolher essas pessoas ou proteger os bons cidadãos do lado de fora? Né? Essa é a pergunta exatamente sobre de quem se cuida, né, nesses processos. Quem está sendo protegido. Se essas instituições, se esses equipamentos das políticas públicas estão cuidando de quem está dentro deles, ou se estão preservando a boa sociedade da sua presença perigosa, né? Eu acho que é isso aí, a gente está nesta fronteira de governança. A nossa tendência é perceber, né, junto com esse time todo aí que a gente citou, que, em geral, os equipamentos estão ali para proteger a sociedade de bem dos perigosos, que são esses excedentes, né? Por isso que quando a gente explodir isso tudo, a gente vai ver o que
que a gente faz com essa sociedade, né? Mas é muito difícil explodir com essas coisas. Mas as prisões, os abrigos, as comunidades terapêuticas, nesse sentido, todas elas estão, em geral, são zonas de proteção, né? As fronteiras da sociedade do bem. Considerada a sociedade do bem, né? Que a gente sabe que dentro dela são outros os pecados, outras as infrações, né? Outros crimes, outras consequências, né? Está longe de ser uma sociedade de ausência, né? A gente sabe que a questão das drogas é fantástica para isso, né? Você tem o uso absolutamente estabelecido do consumo de drogas, de substâncias, né? Na classe média, que passa por outros registros, né? Inclusive dentro de práticas profissionais. Esse rapaz da redução de danos que eu falei, né? Luciano. Todos são nomes fictícios, tá? Mas, Luciano, só para eu continuar a organizar minha narrativa aqui. O Luciano, ele diz, na minha profissão, a cocaína é parte do cotidiano. Cara de classe média. Então, para ele trabalhar sem a cocaína, virou um problema. Quer dizer, você vê que a dinâmica, né, do que está fora e do que está dentro, não é a droga está fora e a sociedade bem está dentro, né? É determinadas substâncias consumidas por determinados atores, dentro de determinados contextos. Isso todo o pessoal que discute a questão das drogas, da criminalização, está cansado de falar. Por isso que, de novo, a gente consegue falar isso a partir da questão das periferias. E acho que tem outras consequências se a gente adicionar o que precisa ser adicionado, porque, apesar de eu já tentar fazer mosaicos, eu estou tentando ser menos geminiana, né? Mas se a gente joga em cima periferia, raça, gênero, sexualidade, a gente vai indo. E a gente vai rodando o mosaico, vira um caleidoscópio. Você gira e vê outros efeitos, né? Então, mesmo essa sociedade que é protegida dos perigosos, ela não é uma sociedade que não mobiliza esses processos, mas ela é a sociedade na qual a mobilização dessas mesmas questões, particularmente aí falando sobre a questão das drogas, é absolutamente legitimada, né, e absolutamente encaixada em modos de produção capitalista, de processos, de profissões, bolsa de valores, agências de publicidade, mundo da moda, uma série de contextos, né, onde isso faz parte de forma estabelecida. E o tratamento é até ruim para esses campos, né? Se a pessoa para de fazer o consumo dessas substâncias, ela para de ser o sujeito produtivo que alguns desses campos precisam. Então, o dentro e o fora é sempre uma composição pensada deve ser pensada por esses grandes vetores aí que Mariana sempre está trazendo, né? O neoliberalismo, as práticas de Estado e todo o arsenal das políticas de governo das populações. Carli, acho que a gente está chegando no fim da maratona de perguntas, mas foi assim incrível, né, dialogar, né, a partir desse trabalho que nos faz pensar e juntar também, além do seu mosaico, os nossos mosaicos, que a gente está aqui num ciclo de debates. Então, acho que foi incrível nesse sentido que a gente está conseguindo acumular uma reflexão, né, e manter o debate vivo e próximo, né, com os outros interlocutores. A gente agradece muitíssimo, né, a sua disponibilidade, seu tempo, né, essa conversa, por estar aqui trocando com a gente. E a gente espera poder te receber em breve aqui em Uberlândia, para conhecer a cidade, né? Mariana, você ligou a câmera, quer falar alguma coisa? Não, era só... Mas pode acabar, se você quiser, Cláudia. Tá, a gente vai encerrar com um convite, né, que é o convite para a próxima quinta-feira. A gente vai ter uma mesa, vai ser uma dinâmica um pouco diferente. A gente vai ter uma mesa com a Adriana Viana, Juliana Farias, a Monique Cruz e a Raquel Barros. Então, estão todos convidados, todas e todas, para a próxima quinta, às 19 horas, nesse mesmo canal. Ela já virou youtuber, gente. Ali, não, eu só queria completar o que a Cláudia já disse, agradecer muito, né, você ter aceito esse convite. A gente já conversa sobre isso há muito tempo, né, como você falou de você vir para Uberlândia, mas agora daí a gente está nessa coisa trans, né, espaço, tempo, que é esse mundo virtual, que tem nos trazido, por outro lado, esses encontros virtuais tão interessantes, né? E
Enfim, comentar que eu acho que a sua fala trouxe para os estudantes também algumas questões metodológicas mesmo, né? Isso que você disse no fim, a gente é treinado para estudar na igreja, né? Quase como se a gente tivesse aprendido lá, desde a divisão entre seita e igreja, né? As teorias weberianas, das congregações, e que, na verdade, hoje, para entender o pentecostalismo, o seu trabalho mostra isso, não basta ficar nas igrejas, né? O seu trabalho sobre o Ministério Flor de Lis, que é um outro campo que você tem feito, né? Enfim, são fluxos, são eventos, são ministérios, essa coisa maluca que você narrou aí, de ter uma casa de família que era uma comunidade terapêutica, as células, os grupos de oração, a gente que vem estudando as ocupações vem vendo a formação dessas redes de, né, louvor, orações, e não sei o que não passa pelas instituições, né? Eu acho que é uma inovação metodológica a gente começar a prestar atenção nisso, para não falar dos mercados, da música, enfim, como você tem falado também da música gospel, né? Então, muito interessante, eu acho que é uma chave da gente, você faz isso no seu estudo sobre a Flor de Lis, né, para a gente começar a prestar um pouco mais atenção no que são os ministérios, né? Talvez tenha passado um pouco batido mesmo das análises sobre pentecostalismo e agora se tornam tão interessantes de serem estudados. E só por último, assim, você falou que eu mesmo tinha que responder a pergunta da disciplina. Eu acho que a periferia do capitalismo, o pentecostalismo periférico, esse pentecostalismo da diáspora, ele inventou algo absolutamente novo. É novo, eu acho que seu trabalho traz isso, a gente está tentando descrevê-lo, mas o Foucault só serve como um parâmetro teórico-metodológico, ele não dá conta, né, os estudos que ele fez. Claro que continuam absolutamente interessantes, mas eu acho que é outra coisa, é uma coisa de outra natureza mesmo. E eu acho que seu trabalho, a sua resposta indicam isso. Mas é isso. Vou encerrar, então. Eu queria te agradecer demais. A gente espera que as trocas entre o Travessias, o Distúrbio, né, possam permanecer e continuar cada vez mais constantes. E para nós foi um imenso prazer. Agradeço também a todo mundo que esteve presente, aos alunos da disciplina, a outros alunos de outras instituições, outros pesquisadores e professores. E até semana que vem. Você queria falar alguma coisa? Eu quero agradecer, o convite está super aceito para o diálogo, já há muito tempo, e sobretudo por isso, porque eu acho que o Travessias também está muito, muito ligado nessa religião que está fora das igrejas, né? Acho que por isso o trabalho de Cláudio e Luciano, né, vocês juntos aí pensando nessa questão da ocupação, a ocupação conversa com as questões de Adriana também, Fernandes, e eu acho que esse olhar sobre o religioso que se dá na vida cotidiana, né, ou seja, sujeitos que não estão em práticas religiosas e como é que o religioso está ali construindo mundos, né, como um dos aspectos, acho que é fundamental a gente conversar, porque é um mosaico, como vocês falaram aqui o tempo todo, e é um mosaico que não se compõe sozinhos, né? A gente nem faz o trabalho todo, nem a gente monta esse mosaico sozinho. Então, por isso, o trabalho coletivo, que já é sempre tão importante, se torna ainda mais fundamental, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E, sem dúvida, porque isso já é uma questão para esse coletivo, que esse trabalho é recebido com tantas questões pertinentes, assim, me pegando nas dobras, né, me pegando onde as questões estão ali né, em aberto, né, vocês sabem onde cutucar. E muito obrigada por terem cutucado no lugar certo. Então, muito obrigada mais uma vez, Carly. Obrigada a todos e todas que estão aí. É isso, um grande beijo.